Bom, então, novamente, bom dia. Vamos iniciar agora a nossa segunda etapa das oficinas de escrita criativa da UB Goiás, hoje com o escritor Michel Laub, autor de Solução de Dois Estados e Diário da Queda, dois livros muito premiados, bastante importantes. E fazendo uma leiturazinha rápida do currículo do Michel Laub. Michel Laub nasceu em Porto Alegre em 1973 e vive em São Paulo. É escritor e jornalista, publicou 7 romances, todos pela Companhia das Letras, entre eles Diário da Queda, O Tribunal de Quinta-feira, ambos com direitos vendidos para o cinema. Seus livros saíram em 13 países e 10 idiomas. Recebeu os prêmios J.K. Vintage, Inglaterra, creio que é isso, Transfug, França, Bravo Prime, Jabuti, no Brasil. E passaria a palavra para o palestrante de hoje, lembrando que o nosso evento ele foi aprovado como projeto pela Secult Goiás, com recursos da Lei Aldir Blanc, provenientes da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal Brasileiro. Michel Laub, passa a palavra para você. Muito bem-vindo, né, à nossa segunda etapa das oficinas de escrita criativa da UB Goiás. Bom, bom dia a todo mundo. Eu agradeço o convite da UBE de Goiás, né? E do Ademir, com quem eu já falei muitas vezes. Tem um papel aí importante na divulgação, enfim, da produção aí de conteúdo relativo à literatura, à cultura, e a gente podendo sempre colaborar. Eu acho que é sempre legal estar junto e conversar sobre literatura, que é uma coisa que eu gosto muito. E essas oficinas são uma oportunidade para isso, embora, óbvio que eu acabe falando mais que todo mundo, mas para mim sempre é mais eu tomo isso mais como uma conversa do que como uma apresentação ou algo assim de cima para baixo. A ideia aqui era fazer um pouco uma apresentação, né, talvez de, sei lá, meia hora, um pouco mais, um pouco menos, e a partir daí abrir para essa atividade mais interativa, que eu acho que vai ser mais interessante para todo mundo, inclusive para bom, meu currículo resumido aí o Ademir já disse. Eu poderia iniciar essa atividade falando longamente da minha trajetória, podia falar do meu início, dos meus livros. Se alguém tiver uma curiosidade sobre isso depois, durante a conversa, não tem nenhum problema, a gente pode conversar mais detidamente sobre isso, mas eu acho que para essa introdução eu achei mais interessante pular essa parte inicial, egocêntrica, a meu respeito, e tentar chegar a algo que, objetivamente, numa oficina tão curta, né, numa atividade só de 2 sábados, né, que possa servir, que possa já objetivamente ter uma serventia um pouco maior para vocês do que ficar conversando sobre a minha vida, porque isso aqui não é só não é uma entrevista qualquer de imprensa ou de lançamento de livro, coisa assim. Então eu vou pular um pouco esse início de assim da minha infância, adolescência, de quando que eu comecei a me interessar por leitura, e depois quando que eu comecei a me interessar por escrever, quando que eu pensei isso a primeira vez, se é que eu pensei isso objetivamente uma vez, ou se não foi um processo, às vezes, como ele é normalmente, inconsciente ou mais gradual, a ponto de você não ter assim um momento decisivo que você decide ser escritor ou não, ou que você percebe que você tem razões mais amplas para ser escritor, do tipo necessidade de expressão pessoal ou enfim, uma pretensão de que o mundo merece ouvir aquilo que você tem a dizer, coisas do gênero, né? São sempre para a pergunta por que eu escrevo, as respostas acabam sendo um pouco grandiosas demais, solenes demais. A gente, com o tempo, com a experiência, acaba enfeitando muito essas respostas e nem sempre isso corresponde a uma verdade interior que a gente tem ou tinha naquela época que começou a escrever. Então, em vez de fazer as grandes perguntas,
a partir das quais se chega normalmente a respostas muito pequenas, né? Muito banais ou muito irrelevantes, na verdade, né? Para o que interessa alguém que está fazendo uma oficina. Eu prefiro partir do ponto oposto, né? Do caminho oposto, que é fazer perguntas pequenas, um pouco mais no nível rasteiro, técnico mesmo, para chegar a respostas um pouco maiores, no sentido de que são respostas que eu acho que podem esclarecer questões mais universais, no sentido de que elas provavelmente vão estar mais presentes na vida de todos aqui, do que saber o que me motivou lá no início da carreira ou não. Tenho certeza, aliás, disso, né? Então, assim, eu pularia nessa questão assim de por que escrever, eu pularia essa primeira parte mais existencial, mais grandiosa. E numa oficina eu acho que é sempre mais interessante a gente ir direto para a parte assim do como se escreve, né? A oficina, na verdade, é isso. A gente estava falando antes do Assis Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Eu passei um ano na oficina dele, em 95, 96, né? Foi algo muito importante lá no meu início, e eram atividades semanais, eram 3 horas semanais de atividades, a gente lia, fazia exercícios imitando estilos, né, treinando recursos de perspectiva dentro do texto, trabalhando com tempo, com espaço, com ponto de vista. E isso, ao longo de um ano, foi bastante importante para que, a partir desse conhecimento geral das técnicas disponíveis, ou da maioria das técnicas disponíveis na literatura, naquele momento, um tipo, pelo menos, de literatura que era ensinado ali nas aulas, a partir dali a gente pudesse perceber qual era o caminho mais afim com aquilo que a gente queria dizer. E a partir daí se começavam, né, eu comecei um caminho muito longo até encontrar minha voz. Como a gente só tem 2 encontros hoje, não é um ano, né, de atividades, eu resolvi começar, eu escolhi aqui para tema desses 2 encontros um desses recursos, um desses caminhos, desses atributos da literatura, que é justamente a questão do narrador. Quando a gente fala em como que eu escrevo, a gente pode falar em estilo, né, literário, do que a pessoa, de como que ela escreveu. Isso tem a ver com a trajetória dela, tem a ver com o temperamento, com o modo de ver o mundo, porque isso sempre se reflete de algum modo na literatura, né, nas palavras. As palavras são, na verdade, elas fixam na página aquilo que é algo muito maior, é o mundo interior da pessoa que escreve, a intuição daquela pessoa que escreve. Mas quando a gente pensa no que é aquela pessoa que escreve, no fundo, a gente está pensando naquilo que ela bota justamente na página, são aquelas palavras objetivas. E essas palavras objetivas, quando a gente escreve uma história, aqui eu estou falando mais de prosa, né, até do que de poesia. Então, prosa, digamos, conto, romance, relato, memória, né? No caso da prosa, essas palavras que estão na página obedecem a algumas escolhas na hora que a gente vai começar a escrever. Essas escolhas nem sempre elas são conscientes, né? Não é uma coisa que toda vez que eu sento para escrever na frente do computador, tem uma página em branco, eu vou dizer, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não é assim, a gente sabe, muitas vezes, muita gente aqui já escreve ou quer escrever, sabe que muitas vezes você senta e sai fazendo, né? É uma coisa muito, às vezes, muito intuitiva. Mas eu não tenho dúvida que mesmo na intuição, em algum nível inconsciente, essas escolhas existem, né? Porque senão seria o mesmo para todo mundo, né? Num nível muito básico, o texto de uma pessoa é diferente do texto da outra. E as duas estão inicialmente diante da mesma página em branco. A página em branco dá absoluta liberdade para que cada um faça o que quiser, mas no momento que você bota a primeira palavra ali na tela do computador, ou no texto, na máquina de escrever antigamente, ou na página que você vai preencher com uma caneta, num caderno, coisa assim, você começa a limitar um pouco as possibilidades do que você vai dizer. E isso se dá por causa desse processo técnico da literatura, que é um processo de limitação. Ele é um processo de muita liberdade no seu resultado final,
mas durante o momento em que você está escrevendo, você está limitando. Porque quando eu começo a escrever, eu posso querer escrever eu quero um livro do tipo Dom Casmurro, ou do tipo Senhor dos Anéis, ou do tipo 50 Tons de Cinza, ou do tipo O Alquimista. Só que eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, e não, né, mesmo que conseguisse fazer um pastiche perfeito, coisa assim, eu não conseguiria escrever um livro, por exemplo, do estilo Senhor dos Anéis e Dom Casmurro ao mesmo tempo, porque um é realista, o outro não é realista. São coisas muito básicas, né? Que a página em branco, no início, ela dá essa liberdade absoluta, mas no momento que você começa a escrever, ela deixa de dar. Então, literatura, para mim, é sempre uma questão de manejar os limites, e você maneja esses limites a partir de escolhas técnicas, né? Como eu falei, escolhas às vezes muito rasteiras, né? Muito comuns, assim. Elas não têm o glamour das respostas existenciais, mas elas são tão importantes ou mais importantes que, né? Então, como se começa a escrever na prática? Como eu começo um texto, né? Você está ali diante da página em branco, e sendo num nível mais ou menos consciente, ou totalmente inconsciente, que não, né? Incorporando inconscientemente essas perguntas, ou totalmente consciente, sendo muito claro a respeito do que você quer fazer, ou então em algum ponto intermediário entre esses dois extremos. De qualquer modo, você vai ter que fazer essas escolhas. As escolhas, né, que poderiam ser discutidas numa oficina como essa são escolhas, por exemplo, temáticas, né? Qual história que você quer contar, quando que essa história se passa, se é no passado, se é no presente, se é no futuro, onde que ela se passa, quem são os personagens, etc. Né? Tem uma escolha de linguagem, se eu quero escolher usar uma linguagem contemporânea, se eu quero usar uma linguagem antiga, se eu quero fazer um pastiche, se eu quero fazer uma coisa mais jornalística clara, né, que o leitor vai entender tudo que está ali, ou quero fazer alguma coisa um pouco mais hermética, obscura, seja o que for. Se eu quero usar um tom enfim, de ironia, de seriedade, se eu quero fazer comédia, drama ou tragédia, são todas escolhas no nível de história, de tom e de linguagem. E a gente poderia falar de todas elas aqui, até talvez dê tempo de falar alguma coisa de algumas delas, mas eu tenho certeza que falando dessa escolha que eu decidi botar aqui como tema da oficina, a gente estará, de certo modo, falando de todas as outras. Essa escolha é justamente a do narrador. Quando a gente escolhe como que a gente vai narrar uma história, mesmo que seja, como eu falei, intuitivamente, a primeira coisa que a gente está escolhendo é o ponto de vista. A partir do ponto de vista, todas as questões de tempo, de espaço, de tom, elas passam a se submeter àquilo, né? Digamos que é a escolha básica, a escolha inicial de tudo que a gente quer fazer depois. Quando eu comecei a dar oficina, eu sempre fazia um exercício assim no início da aula, que era pedir para as pessoas, antes de qualquer coisa, antes de me apresentar e tudo, pedir para as pessoas escreverem um texto pequeno de meia página, uma página sobre qualquer coisa, sobre um tema qualquer, assim, o vizinho do lado, né? Tinha 10 pessoas na sala de aula, pedia para cada um escrever sobre o vizinho à sua direita, não dava nenhuma instrução, só dizia escrevam isso, dava 5 minutos, sei lá, 10 minutos, e as pessoas escreviam, pedia para algumas lerem, e a partir dessa leitura, eu fazia algumas perguntas para a pessoa, né, sobre aquilo que estava escrito, porque algumas pessoas escreviam sobre as características físicas do vizinho, outras tentavam adivinhar os pensamentos dele, algumas conheciam os vizinhos, outras não conheciam, algumas falavam mais especificamente daquele vizinho, outros falavam sobre o ambiente que estava em torno do vizinho. Então, tinha muitas escolhas possíveis ali. E era curioso tentar entender, a partir das perguntas das pessoas, do que elas tinham feito antes, da vida delas e tal, por que elas tinham chegado naquela perspectiva específica, né? Porque, claro, são escolhas que parecem inconscientes, mas, como eu falei, elas não são
inconscientes. E sempre, no fim desse exercício, a gente chegava na questão mais interessante, que era justamente essa questão do narrador. Né? Por que uns escolhiam narrar externamente, né, como se fosse uma observação externa, em terceira pessoa, digamos, daquela pessoa, né, do vizinho. Outras se botavam na pele daquele vizinho. Outras se botavam na pele de um terceiro personagem que ia falar com aquele vizinho. Outros descreviam um diálogo daquele vizinho com alguém que estava do lado. Era tudo, às vezes, inventado, ou às vezes muito colado ali na realidade imediata da aula, mas de qualquer jeito eram textos muito diferentes entre si, por vários motivos, linguagem, enfim, o que era escolhido, mas basicamente porque a figura do narrador, o jeito como se narra a mesma cena, de perspectivas opostas, muda muito o que é aquela história, né? O que aquele texto está querendo passar para o leitor, ou efetivamente passa. E isso tem muito a ver com a perspectiva do narrador. Então eu combinei com o Aldemir de ler aqui um exemplo disso, de como que a gente poderia trabalhar esse tipo de questão, para ver a diferença dentro de um pequeno texto de 2 ou 3 ou 5 ou 10 perspectivas diversas, de acordo com a mudança da perspectiva do narrador. Eu vou pedir para ele botar aqui uma tela. O primeiro, né? Porque eu estou aqui, eu não estou no meu computador está com problema na câmera, eu estou no celular, então eu não consigo fazer isso aqui. Fica muito Perfeito. pequeno. Então ele vai botar, e eu vou ler para vocês. Eu não sou um bom leitor em voz alta, então vocês me perdoem se eu der umas derrapadas aqui, mas está valendo. Até porque esse texto ele varia muito, ele é muito pequeno, mas ele tem uma variação muito. Vocês vão perceber. Diálogo, cristão, É esse, Michel, né? Bom, né? É um texto que se chama Os Músicos, do Rubem Fonseca, de um livro do fim dos anos 60, eu acho 67, 68, que se chama Lucia McCartney. E, salvo engano, é fim dos 60. Se não for fim dos 60, início dos 70, mas eu acho que é fim dos 60. E é um texto da fase boa do Rubem Fonseca, que aliás eu recomendo muito para você, a fase que vai até talvez os anos 80, 90, ali, porque é um autor que hoje, não sei se já não tem o prestígio que ele teve em outros momentos, mas essa primeira fase dele, para quem quer escrever, aprender a escrever, pelo menos para mim foi uma coisa muito importante ter contato com isso numa época da vida lá que eu estava muito aberto a influências, então de algum modo essas coisas me influenciaram. Dá para botar aí, André? Tá aqui. Posso? Tá aí, né? Tá aqui. Posso ler? Você lê? O que você prefere? É o 1, né? Isso, 1. É um. Tá. Os músicos. Faz calor. Os grandes espelhos da parede vieram da Europa no fundo do porão, cristal puro. Tua avó fez risinhos e boquinhas, namorou dentro desse espelho. Respondo. Minha avó nunca viu esse espelho. Ela veio no outro porão. Nesse instante chegam os músicos. 3. Piano, violino, bateria. O mais moço, o pianista, tem 40 anos, mas é também o mais triste. Um rosto de quem vai perder as últimas esperanças. Ainda tem um restinho, mas sabe que vai perdê-las num dia de calor tocando os pontos dos bosques de Viena. Enquanto lá embaixo as pessoas comem, bebem e suam, sem ao menos por um instante levantar os olhos para o balcão onde ele trabalha com os outros 2. Stein, no violino, 56 anos, meio século atrás, espancado com uma vara fina, trancado no banheiro, privado de comida, nem que eu morra você vai ser um grande concertista. E quando Sarah, sua mãe, morreu, ele tocou Strauss no restaurante com o coração cheio de alegria. Vídeo na bateria, 50 anos, mulato, coloca um lenço no pescoço para proteger o colarinho. O gerente não gosta, mas ele não pode mudar de camisa todos os dias. Tem 8 filhos. Se fosse rico, fazia filho na mulher dos outros, não, mas sou pobre, faço na minha mesma. E todos começam, não exatamente ao mesmo tempo, a tocar a valsa da Viúva Alegre. Na mesa ao lado está o sujeito que é casado com a Miss Brasil. Todas as mesas estão ocupadas.
Os garçons passam apressados carregando pratos e travessas. No ar, um grande burburinho. Ok? Bom, desculpa pela leitura. É um conto difícil de ler, como vocês percebem, porque ele vai variando muito a voz, né, dentro dele. Às vezes ele está observando externamente, às vezes ele vai para uma aspa de um diálogo, depois ele vai uma aspa de uma fala de uma pessoa, num tempo que não é o mesmo tempo que o conto está sendo narrado. Ele tem passado e tem presente aqui. Tem 4 ou 5 personagens aqui, ou até 6, né, com personagens ocultos. E no fundo, tudo isso está assim, meio que engendrado ali para descrever a mesma cena que é descrita aqui. Eu até contei, são 22 linhas, né? É um conto muito pequeno, que talvez agora, se vocês não conheciam esse conto, eu lendo aqui, vocês vendo na tela, ele talvez ele não pareça muito impactante, mas se vocês lerem com atenção, esse conto ele reúne muitos elementos dentro dele, e um pouco é isso que a literatura faz, né? Ela desloca a leitura comum do relato, do que está sendo dito, o valor de face daquilo que está sendo dito num texto, para algo um pouco mais amplo. Ela empresta camadas aí de interpretação a algo que parece muito simples, e esse conto eu acho que cumpre isso, faz essa... Meu áudio está falhando? Vocês estão me ouvindo? Tá um pouquinho, mas tá legal, Michel. Pode seguir. Alguém falou que tá falhando. Vou tentar. Enfim, e eu acho que ele conta isso. Ele consegue isso, esse conto. Então, a gente... Para entender os motivos por que ele consegue isso, na minha opinião, pelo menos, a gente pode voltar a essa questão do narrador. Eu falei antes das oficinas, do exercício lá que eu passava, que era para cada um escrever sobre o seu vizinho, e como os textos eles acabavam sendo diferentes por causa das diferentes maneiras de descrever um vizinho. E nessas mesas oficinas, um dos exercícios que eu passava também no início era a partir desse texto do Rubem Fonseca. Eu pedia para os alunos pegarem essas 22 linhas do texto e reduzirem as 22 a, sei lá, a 2/3 ou a metade, dependendo, enfim, o tamanho não importa muito. Mas digamos que eu pedisse para vocês aqui para reduzir esse texto pela metade. A ideia é que cada aluno não pudesse acrescentar nada nessa redução. Não adiantava cortar 2, 3 frases e acrescentar 3 palavras que dariam conta do que estava dito naquela frase. Não era isso. Era riscar mesmo metade do texto, até transformá-la em um texto de 11 linhas, digamos. E a partir daí a gente fazia uma nova leitura. As pessoas liam o texto como que ele tinha ficado com 11 linhas. E claro que o texto perdia, né, alguma coisa. E a questão era discutir o que esse texto tinha perdido na redução das 22 linhas para as 11 linhas. Eu falei antes que é um texto que fala de diferentes tempos, né, que usa diferentes registros, que tem diferentes personagens, né? Então, só aí eu dei 3 elementos que, obviamente, num corte, seriam podados, né? Então, você perderia alguma coisa. Era muito comum, por exemplo, os alunos cortarem a parte dos músicos, porque à primeira vista é o que parece mais cortável, porque você tem um ambiente e aí tem as histórias pessoais de cada músico. Se você cortar as histórias, você continua com aquela cena básica que é o músico tocando algo num ambiente que não está muito favorável a eles, que as pessoas não estão dando muita bola, é um ambiente que parece meio opressivo, tá calor, é um burburinho, aquela coisa que a gente meio que consegue identificar, assim, perceber. Se eu disser que isso aqui, para quem conhece o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, se eu disser que isso aqui pode estar acontecendo num daqueles salões de café do Rio de Janeiro, ou numa festa, sei lá, um salão alugado para uma festa, mas que pode ser também uma coisa
que ele fala aqui nos espelhos, né? Que é um trio aqui de músicos, né? Um trio. Michel, eu enviei o São três. conto para o grupo de É, WhatsApp. Então, está, em princípio, eu estou dizendo que eu enviei o conto no grupo de WhatsApp. Então, todo mundo, em tá. princípio, está com o conto. A primeira parte, por enquanto. São três músicos tocando um repertório assim erudito, meio conhecido ali e tal. Então não é uma coisa muito sofisticada, e ao mesmo tempo também não é para ser, não é uma gafieira nem nada disso. Então fica ali no meio termo, para mim esse conto passa uma atmosfera de uma certa decadência, porque é isso, porque a gente tem, né, os músicos usando gravata, mas ao mesmo tempo tá calor para burro, tentando fazer uma, né, tocando música erudita no meio de um lugar que enfim, ninguém está dando muita bola para ele. O sujeito que está na primeira fila ali é o sujeito provavelmente rico ali, que é casado com a Miss Vazina. Então, isso dá uma ideia de um certo arrivismo ou, entre aspas, né, ali, uma vulgaridade ou coisa do gênero. Então, tem essa coisa, parece o centro do Rio de Janeiro, aquela coisa meio confeitaria Colombo, misturado com um salão de clube antigo. É um lugar que em algum momento já teve algum glamour, seja de que tipo for, verdadeiro ou falso, mas que hoje, evidentemente, no momento do conto não parece ter. Isso poderia ser transportado para uma coisa temática maior, sobre o próprio Rio de Janeiro, que é o tema do Rubem Fonseca. Sempre foi o tema dele, né? Mas naqueles primeiros contos isso acho que fica muito claro, o início da anomia absoluta da vida no Rio de Janeiro, né? Capital do Império, depois foi a capital da República, e ali nos anos depois da Constituição de Brasília perdeu esse status e começou uma decadência gradual e muitas vezes rápida, né? Até chegar ao estado que a gente vê hoje, né? Que é quase um não-estado, né? Mas o Rubem Fonseca já flagra isso, de certo modo, lá atrás, com aqueles contos dele sobre policiais, sobre violência urbana, enfim, sobre anomia social mesmo. E aqui ele se concentra em algo que está ali naqueles meandros ali da vida de uma certa elite do Rio de Janeiro, que já não é mais, que não é elite cultural, intelectual, mas ainda tem traços, ou quer ter traços de elite econômica, coisa assim. Então, esse para mim é o clima do conto a partir desses vários registros, né? No início tem um breve diálogo, né? Tua avó fez cizinhas e boquinhas, namorou dentro desse espelho. Depois o cara responde, minha avó nunca viu esse espelho, ela veio no outro porão. Aí tem as histórias de todos os músicos, os flashbacks todos. Tem uma variação que é muito interessante, que me torna muito difícil para eu ler, né? Para qualquer um ler em voz alta, que são essas variações de linguagem, mesmo, de sintaxe e vocabulário que ele usa, principalmente a sintaxe, assim, porque, por exemplo, ó, os dois músicos, 2 pontos. Stein no violino, aí tem uma travessão, né? 56 anos, vírgula, meio século atrás, 2 pontos. Espancado com uma vara fina, vírgula, trancado no banheiro, vírgula, privado de comida, abre aspas, sem nenhuma, né, interrupção. Nem que eu morra, você vai ser um grande concertista, fecha aspas. E quando Sara, vírgula, sua mãe, vírgula, morreu, vírgula, ele tocou Strauss no restaurante com o coração cheio de alegria, fecha travessão e vai para o Eupídio. Entende? Fica uma coisa, é muito rápido e muito variado. Eu vou ler de novo agora rápido, né? Stein no violino, os outros dois, né? Stein no violino. 56 anos, meio século atrás, espancado com uma vara fina, trancado no banheiro, privado de comida, nem que eu morra, você vai ser um grande concertista. E quando Sara, sua mãe, morreu, ele tocou Strauss no restaurante com o coração cheio de alegria. Eupídio na bateria, 50 anos. Você separa como é uma coisa, ao mesmo tempo, muito veloz, muito truncada e muito ágil, né? É uma coisa, assim, ela é clara, né? Você entende o que está dizendo, lendo, dá para entender, não é um problema assim, de clareza, ao meu ver. Ao mesmo tempo, não é um texto fluido, não é um texto jornalístico, é um texto literário. E ele é truncado porque tem essas interrupções que muda abruptamente de assunto, né? Muda de personagem abruptamente, e ao mesmo tempo tudo flui muito. Então, essas são qualidades de linguagem, né? do Rubem Fonseca desse início. Ele era muito pródigo em fazer isso, né? Trabalhar com a linguagem não era uma coisa tão comum na literatura brasileira urbana,
não, ela era mais lenta, assim, é a minha impressão, pelo menos, né? Ela era mais pomposa, digamos assim, né? Sem até entrar no juízo de ser bom ou ruim, mas eram de um outro tipo. Essa coisa muito ágil, meio que se chamava na época de cinematográfica, porque era puramente assim, é quase como se você estivesse fazendo um take de câmera que muda de uma cena para outra, sem precisar fazer transição, sem precisar explicar que está mudando, e ele fazia isso muito e muito bem. Então, é um texto que tem essas camadas todas, ele se torna difícil de ler, e na hora que você vai resumir esse texto, como os alunos iam resumir, você sempre vai perder coisas muito importantes. Por exemplo, se eu perdesse esse trecho que eu acabei de ler, a gente ia perder essa dimensão da linguagem. É uma história um pouco mais comum. E ela não é uma história tão comum também por causa da linguagem. Isso é uma coisa muito característica do conto. O conto tem muito... o conto é a antessala do poema, né? Digamos, do romance para o poema, o conto é o que está no meio do caminho. E o poema é aquela concentração absoluta de linguagem e de sentidos. Às vezes, duas palavras, uma palavra no poema, ela tem que concentrar muita coisa, no verso, né? São 4, 5 palavras, sei lá. Ela concentra muita coisa e pessoas às vezes lembram de um verso a vida inteira e esse verso é mais importante do que todos os romances que a pessoa leu, né? Um poeminha lá de 4, 5 versos pode ser algo mais importante do que todos os romances que a pessoa leu na vida, romances longos, épicos e tal, porque justamente a poesia tem essa capacidade de condensar a linguagem, de fazer aquilo significar muita coisa além do que parece só naquelas pequenas 3 ou 4 ou 5 palavras, né? E o conto é quase isso. Ele não é isso porque ele é prosa. Ele tem uma chance ali de ter ele pode ter uma barriguinha aqui, outra ali, mas normalmente um bom conto, como é o caso desse aqui, ele é muito concentrado, muito pequeno. Então, nesse exercício de reduzir isso tudo pela metade, é muito doloroso você ter que cortar coisas, porque quando você corta coisas, você percebe como não tem nada fora do lugar, né, nesse conto. Claro que esse conto poderia ser diferente, você mudando palavras, muda ele. Mas do jeito que ele está, que é o que ele aparece, que é o que aparece na página, está na nossa frente, o que chega a gente tantos anos depois, né? Eu acho que, sei lá, 50 anos depois, né, do que ele foi escrito, ele soa ainda muito atual, ele tem uma violência de linguagem que é muito atual ainda, poderia ser escrito hoje, um conto desse. Então, na página, a impressão que o Rubem Fonseca, que já morreu, inclusive, nos passa é que ele precisava dizer isso desse jeito. É claro que é um artifício isso. A gente não existe isso na vida real. Ele pode escrever, se ele escrevesse de novo esse conto 20 minutos depois, ele usaria outras palavras, talvez o conto fosse outro. Mas o fato é que esse conto está ali na página e ele dá a gente essa impressão de urgência e de exatidão, né? Principalmente exatidão. E cortar palavras disso é sempre uma pena. Tudo isso eu estou dizendo porque nos exercícios existiam muitas possibilidades de corte, né? O corte possível, que ia piorar o texto e tal, mas era uma possibilidade de tentar manter o espírito. E como eu falei, tinha gente que cortava os personagens, a história dos personagens, tinha gente que contava ali, cortava o final, porque achava que que a cena já estava dada. Enfim, tinha várias maneiras de fazer. Tinha gente que cortava parte da linguagem, reduzia um pouquinho as frases, tentava para deixar a coisa mais inteira, só que sem tanta volta nas frases e tudo, e daí perdia essa dimensão da linguagem. Eram maneiras, né? Mas tinha uma coisa que depois que todo mundo tinha feito o exercício, eu chamava atenção, e algumas pessoas tinham percebido e outras não. Que era uma única palavra nesse texto que mudava a perspectiva justamente do narrador. Aí eu vou pedir para o Ademir agora botar a segunda tela e a gente vai ver do que eu estou falando. Conseguiu aí? Está entrando. Entrou. Entrou. Esse é o mesmo texto, né? Mas como vocês podem ver, eu fiz ali, espero que dê para ver, né? Eu fiz um círculo numa palavra nesse texto, que está na terceira linha, e é a palavra respondo, né?
O resto do texto, eu até vou ler de novo depois do texto, para vocês entenderem, tentarem enxergar o que eu estou vendo aqui. A palavra respondo, como vocês sabem, é um verbo flexionado em primeira pessoa. E o narrador em primeira pessoa, ele tem uma característica, quem escreve aqui talvez já tenha percebido isso. Uma das principais características, né, do narrador de primeira pessoa é contaminar todo o texto no momento em que ele aparece. Se você tem, sei lá, um conto de 15 páginas e ele está sendo narrado numa perspectiva aparentemente neutra, de terceira pessoa, e lá na página 8 aparece algo que indica que quem está narrando é uma pessoa determinada, por exemplo, uma palavra como respondo, ou uma fala, né? Ou alguém diz assim, tem um conto que até na oficina do Assis Brasil, nos anos 90, a gente estudou isso, era um conto do Simões Lopes Neto, que é um escritor lá do Rio Grande do Sul, e que era mais ou menos uma cena que passava no campo, e, enfim, era uma coisa de uns cavalos, uma coisa meio esquisita, uma história que acontecia, que eu já nem lembro qual era, mas é uma história que eu não entendia bem o que estava acontecendo, e lá pelo meio tinha uma frase que era assim, eu estava lá. Né? E aí isso mudava a perspectiva do conto. Como me parece que muda aqui. Então, assim, as pessoas que, nesse exercício que a gente fazia em aula, que cortavam, em vez de cortar os músicos ou coisas do gênero, cortavam esse primeiro diálogo, assim, tua avó fez risinhos e boquinhas, namorou dentro desse espelho. Respondo, minha avó nunca viu esse espelho, ela veio no outro porão. As pessoas, às vezes, cortavam essas linhas, e isso eu tentava mostrar que assim como as outras escolhas faziam o texto perder alguma coisa, né? Essa escolha específica fazia o texto perder uma das grandes características dele e das grandes qualidades dele, que era justamente a perspectiva em primeira pessoa. Pelo fato de que a palavra respondo contamina todo o texto com uma perspectiva em primeira pessoa, ou seja, quando você lê isso e a palavra respondo está ali no meio, você passa a ler tudo que está escrito não como uma descrição externa de uma câmera que está vendo isso fora, e sim como alguém que está dentro da cena, que é essa pessoa, que a gente nem sabe quem é, mas a pessoa que diz respondo e que está observando. A partir daí, tudo que está sendo observado ali é do ponto de vista dessa pessoa. E qual que é o ponto de vista dessa pessoa? A gente pode especular, claro, a gente sempre pode especular fora do texto, mas o texto dá elementos para que a gente especule. Eu vou ler as primeiras 4 linhas, de novo. Está aparecendo aqui no texto. Sim. Tema. Faz calor. Os grandes espelhos da parede vieram da Europa no fundo do porão. Cristal puro. Alguém fala. Tua avó fez risinhos e boquinhas. Namorou dentro desse espelho. Respondo. Minha avó nunca viu esse espelho. Ela veio no outro porão. Se vocês pensarem só nessas 4 primeiras frases, só na primeira frase, por exemplo, faz calor. Se uma pessoa de fora diz que faz calor, narrador em terceira pessoa, objetivo, dizer que faz calor, você tem que acreditar que faz calor. Porque isso é um pouco o pacto de verossimilhança na literatura, o pacto, se a literatura é bem feita, ela faz você acreditar que está latente ali. Mas no momento que uma pessoa é um sujeito em primeira pessoa que diz que faz calor, e num ambiente desse, você já tem implicações um pouco diferentes. Assim, essa pessoa está sentindo calor. Isso é uma verdade dessa pessoa. E é uma verdade do texto, porque o texto está sendo narrado por ela. Mas por que ela está dizendo que faz calor, por exemplo? Né? Quem sabe essa pessoa está, já que é um ambiente mais formal, uma festa, quem sabe essa pessoa está vestindo um terno, né? Ou uma fantasia, um traje muito pesado, que tem a ver com aquele ambiente, já que depois ele vai narrar um ambiente, como eu falei, de um certo falso glamour, um certo arrivismo, mas que de qualquer forma pretende ser um ambiente sofisticado, com música erudita e espelhos na parede de cristal, etc, etc. Então, essa pessoa pode estar fisicamente sentindo calor por causa de algo que ela está vestindo, né, numa roupa que ela está vestindo,
Ou então ela está sentindo calor porque ela está desconfortável, que é uma coisa que acontece, né? A gente, às vezes, você sabe, né? Se eu estivesse muito nervoso falando, talvez eu estivesse suando aqui. Ainda bem que eu não estou, mas não estou nervoso, senão não conseguiria falar por tanto tempo. Mas isso são sensações físicas que podem dar numa pessoa que está, de algum modo, incomodada com aquela situação. E por que ele está incomodado com aquela situação? Me parece óbvio que nessas duas frases, assim, alguém diz para ele: tua avó fez fizinhos e boquinhas, namorou dentro desse espelho. Quem é a avó desse cara? Que espelho é esse, né? Namorou dentro desse espelho, claro, é uma imagem. A pessoa apareceu no espelho namorando, isso, enfim, dá uma ideia de que alguém estivesse talvez observando, ou que a própria pessoa estivesse no espelho. É uma imagem no texto que já não é literal em relação ao que está sendo dito, aquelas coisas das camadas que a gente está lendo, né? Que a gente estava falando antes. E aí o cara responde. Respondo. O cara é uma mulher, né? Não dá gênero aqui, mas enfim, seja quem for, diz: respondo. Minha avó nunca viu esse espelho, ela veio no outro porão. Pronto. Aqui a gente tem um marco, a partir de um diálogo, que dá, em primeiro lugar, assim, obviamente dá a noção de que essa pessoa que respondeu está desconfortável em relação ao que está acontecendo. Senão ela não daria essa resposta, que é uma resposta ríspida, né? Ela diz não, ela nega alguma coisa, a outra pessoa está tentando tornar aquilo leve, ou fazer uma piada daquilo, né? ou ser, né, ter uma certa intimidade, e a pessoa que responde rispidamente diz que não, eu não quero conversa sobre a minha avó veio no outro porão. O que é vir no outro porão, né? Quando se passa nos anos 60, a avó dessa pessoa provavelmente talvez do início do século, ou do século XIX, em algum momento. Ela pode ter vindo de onde para onde, né? Ela veio para aquele lugar, digamos, veio para o Rio de Janeiro, Brasil, num porão. O que é um porão possível? Eu acho que mais provável que isso tenha acontecido é num porão de navio, né, digamos assim. Porão de navio significa o quê? Que não é primeira classe, certamente. Que é uma coisa que pode ser uma coisa clandestina, que pode ser até um navio de escravos. A gente, né, acho que no caso de avó, pelo tempo ali, talvez ainda existia a escravidão, mas já não existia o tráfico, né, de escravo como existia antes. Então é uma outra coisa, mas de qualquer jeito é uma situação em que essa avó tem ela é subalterna em relação ao que estava acontecendo naquele navio, digamos assim. E aquele cristal, aquele espelho de cristal chegou naquele lugar, que é um lugar supostamente sofisticado, ali no Rio de Janeiro e tal. E essa pessoa que diz que a minha avó não veio nesse navio, ela veio no outro porão, essa pessoa está se sentindo deslocada em relação àquele ambiente. Talvez essa pessoa ela esteja integrada àquele ambiente em termos internos. Tanto que tem uma outra pessoa que diz que tua avó fez cizinhos e boquinhas, namorou dentro desse espelho. Talvez seja uma pessoa de classe, né, uma pessoa de elite, para ela, querendo ser amigável com ela. Talvez seja um funcionário também daquele clube, daquele restaurante, né? Uma pessoa também subalterna, entre aspas. De qualquer jeito, aquela pessoa que responde, ou ela está integrada àquele... Ou ela é também subalterna, ela continua como uma empregada lá, um empregado, um garçom, sei lá o quê, então ela está deslocada, ou ela está integrada, ela é um convidado daquele lugar, ou coisa assim, mas ela sabe do seu próprio passado, ela sabe das suas próprias origens e percebe como aquele ambiente, no fundo, não é o ambiente dela. A partir daí, o livro, isso compõe curioso, né? É um personagem que não existe no livro, ele só existe numa palavra. Uma palavra responde, mas vocês estão vendo como a literatura ela vai abrindo caminho, né? No fundo, os personagens desse livro, para mim, né, não são os músicos, não é o sujeito que é casado com a Miss Brasil. O personagem desse livro é essa figura que a gente não sabe quem é. É o cara que nos responde. Porque a partir daí, por ele ter dito respondo, minha avó nunca me viu nesse espelho, ela veio no outro porão, fecha aspas, ponto. Nesse instante chegam os outros músicos. Vocês percebem como quem está narrando é essa figura que fala ou responde. Quem está dizendo que chegou os outros músicos, que os outros músicos chegaram, é ele. E aí, ele vai contar as 3 histórias dos músicos
E aí é das duas uma. Ele conhece esses músicos, por ele ser uma figura deslocada, de algum modo, ou ele já conversou com esses músicos, ou ele é da mesma classe social dos músicos, da mesma vizinhança, já foi em outros lugares em que esses músicos estão. Ou então ele está inventando aquilo. Ele está delirando a respeito disso, ele tá muito confortável e fica pensando, aquele cara ali tem 3 filhos e não sei o quê. Sabe quando você está meio entediado ou meio irritado com algumas... É o que parece que está... Acho que ele está mais irritado e entediado aqui, né, no caso. E esse texto começa a mudar, de certo modo. Né? Começa a mudar. O texto começa a falar menos dos tais músicos, de um que apanhava da mãe quando era criança, o outro que tem 3 filhos. Menos desses músicos do que de quem está narrando a história desses músicos. Né? Quando ele diz na mesa ao lado, está o sujeito que é casado com a Miss Brasil, isso passa a ser não uma descrição neutra, e sim uma opinião de quem está narrando, quase uma coisa desprezível. Assim. Você não descreve uma pessoa, olha lá o sujeito que é casado com a Miss Brasil, neutramente, num lugar desses, no estado que esse cara está, por causa do calor, por causa da situação toda, né? Do que ele observa que as pessoas estão ignorando os músicos, etc. Então, tudo isso somado, na hora de escolher, quando a pessoa risca a palavra respondo, de algum jeito, risca esse primeiro grado, ela perde toda essa dimensão, que para mim é uma das dimensões mais interessantes do conto. Entre tantas camadas que esse conto, pequeno conto de 22 páginas tem, para mim é uma das mais interessantes, e aqui na nossa atividade é a mais interessante porque tem a ver com o tema dos encontros, né? É a dimensão do narrador. Então, isso assim, é um pequeno exemplo de como, quando a gente escreve, toda a palavra é importante, né? Num conto, principalmente, num poema, num conto, em gêneros mais concentrados, que a linguagem tem que ser mais tensa, toda a palavra é muito importante, a ponto de uma única palavra aqui, como eu estou mostrando para vocês, mudar todo o conto. Muda o conto por uma questão técnica, que é a saída do narrador, mas as questões técnicas na literatura, elas só são técnicas na hora de construir o texto. No momento que o leitor está lendo, e às vezes ele não percebe isso, tudo que eu estou falando, às vezes a pessoa lê isso aqui e não percebeu, que é a primeira pessoa, não sei o quê. Pode perceber na 5ª leitura, na 10ª, não interessa, mas isso está no texto. Né? É uma questão técnica que está no texto e que, quando ela é percebida, não conscientemente, isso é uma questão técnica, coisa assim, mas às vezes intuitivamente, quem está lendo, ela muda toda a nossa perspectiva e ela faz um texto que poderia ser só um mero relato de uma cena, num clube no Rio de Janeiro, virar algo mais que isso, ou seja, virar literatura. O conto, a literatura é tirar o texto do seu contexto mais imediato, do seu valor de face, para algo maior. Antes da gente passar para a nossa atividade, já estou encerrando o problema, já me estendi mais do que necessário, eu vou só deixar um resumo aqui um exemplo daquilo que eu tinha falado antes, de que a literatura é uma espécie de limitação. Né? Quando a gente começa a escrever a página em branco, na página em branco existe uma liberdade absoluta, a gente começa a escrever na segunda frase, na primeira frase, na segunda frase, na primeira palavra, a gente já começa a nos limitar do que a gente pode ou não narrar tecnicamente. Se a gente não obedecer essas regras não ditas, né, digamos assim, na literatura, o texto muda completamente de figura. Eu não estou dizendo que um texto precise obedecer regras específicas, não é isso. Cada um escreve o que quer, e tem textos completamente sem regras que vão chegar à acessibilidade de entender de algum modo, e isso é literatura de algum modo. Mas eu quando estou falando de um tipo de conto como esse, que é uma perspectiva realista, que de algum modo quer convencer o leitor de que aquilo existe, ou de que aquilo poderia ter existido daquela maneira, essas pequenas regras, elas são importantes. Nesse caso, o Rubem Fonseca, na terceira linha, quando ele escreve Respondo, ele botou no próprio conto uma limitação muito grande, que é essa limitação do narrador. A primeira pessoa, nesse sentido mais realista,
da literatura, ela tem muitas limitações. Eu vou só dar 3 exemplos, para encerrar então aqui. São exemplos meio óbvios, assim, mas nem sempre a gente percebe quando a gente está escrevendo, e isso muitas vezes acaba causando muito problema no texto. Às vezes o texto não funciona, a gente não percebe porque a gente acha que é uma questão do que está sendo dito, do tema do livro, ou coisa do gênero, questões técnicas muito simples, né? E isso acho que pode ajudar a gente a perceber quando a gente lê, porque a partir da oficina a gente passa a ler melhor. Então, no caso da primeira pessoa, existe uma limitação óbvia do espaço. Na primeira pessoa realista, ela determina uma limitação do espaço. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, são 10 horas da manhã, e se eu for descrever essa cena no encontro depois, eu estava dando aula para os 40 participantes aqui da oficina, da UB de Goiás, etc. Eu estou vendo umas janelinhas, outras janelinhas eu não estou vendo. Eu poderia falar disso, poderia falar da minha experiência de dar uma oficina virtual, poderia falar da minha situação hoje, eu posso ter acordado bem ou mal, eu tomei café ou não tomei, eu estou de ressaca ou não estou, eu tive Covid ou não estou. Tem mil situações subjetivas físicas minhas, tem situações subjetivas psicológicas, né? Eu posso estar num momento mal, tenho um familiar doente, tenho, sei lá, tipo, briguei com um amigo, tanta coisa, né, que pode ter acontecido. Meu cachorro sumiu, né, desapareceu, meu gato pulou pela janela, qualquer coisa, né? Isso afeta a minha vida aqui com vocês, isso pode ser tema do livro, ou então eu posso falar de vocês, eu estou vendo aqui a cara do Ademir, da Tainá, do Cristiano, enfim, de todo mundo aqui que está, né? E ó, não precisa desligar a câmera, viu? Depois que eu falei isso. Mas e aí eu posso começar a fazer que nem o cara do conto aqui, talvez, né? Inventar uma história para ver da Tainá. Tudo é razoável. A única coisa que eu não posso falar nesse momento é que ao mesmo tempo que eu estou dando essa oficina, está ocorrendo um crime na padaria aqui da esquina de casa. Quer dizer, ou melhor, né? Eu posso dizer isso, mas se eu disser que eu estou dando uma oficina aqui e nesse mesmo instante está acontecendo um crime na padaria, numa perspectiva realista de primeira pessoa, dada a minha limitação como ser humano, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que, ou deixar claro, deixar subentendido, que eu fiquei sabendo do crime depois, né? Aí tem uma questão de tempo, porque eu vi no noticiário, eu vi na internet, ou alguém me mandou um WhatsApp nesse momento, está na tela aberta, dizendo, não, aconteceu na sua casa. Ou então que eu estou imaginando isso, que eu posso ser um médico, uma figura aí, um ser com poderes paranormais, que eu estou percebendo isso. De algum modo, essa justificativa de por que eu sei o que estava acontecendo lá, enquanto eu estou aqui, ela precisa estar no texto. Às vezes ela é subentendida, uma simples frase do tipo, enquanto estou dando aula aqui, está acontecendo um crime na padaria. No próprio texto está um pouco subentendido, porque o leitor talvez imagine ou perceba que eu fiquei sabendo disso depois. Alguém mandou aqui, o Carlos, né, mandou, ou são um mandante do crime, sim. Só que eu não sei se o crime está sendo realmente executado como eu mandei, né? Então são 1000 maneiras. Isso, de algum modo, vai ter que estar no texto. Ou está sugerido ou dito no texto. Isso é uma limitação óbvia de espaço em relação ao narrador. A outra limitação, claro, é uma limitação de tempo. Como eu falei antes, as coisas não podem acontecer ao mesmo tempo eu estando em 2 lugares diferentes. Ou então eu posso falar do meu presente, eu posso falar do meu passado, mas numa perspectiva realista. Se eu falar do meu futuro, ou eu estou tentando... Ou eu sou um evidente. Ou eu sou... Está dando para ouvir? Ou eu estou tentando adivinhar, ou eu sou um médico que adivinha o futuro, ou de algum modo, por algum mecanismo ali da narrativa, eu vou falar no futuro, porque no fundo eu não estou no presente. É aquela questão que nem no narrador de primeira pessoa, né?
se eu realmente tenho conhecimento do futuro e não sou um médium, não estou tentando adivinhar, não estou mentindo que vai acontecer isso ou aquilo, o narrador ele passa a ser contaminado e, no fundo, ele está no futuro falando do passado e esse momento presente é passado. Enfim, são questões temporais aí que na hora que se trabalha um texto, a gente pode prestar atenção nelas, porque elas são limitações da primeira pessoa. Então, temos espaço, tempo e, por fim, né, existem outras limitações, mas essa é bastante importante, é uma limitação de objetividade. Né? Michel Laub. Na verdade, assim, a ideia era essa, né? Eu falei bastante. Eu queria que vocês, né, trouxessem coisa. Alguém quer ler alguma coisa? Começar? Eu quero. Né? Falou o Deveras. Fala aí, Deveras. Pode seguir. Bom, em cima desse conto do Rubem Fonseca que você mostrou, ele me lembrou um conto meu, e eu queria ler aqui, acho que tem um pouco a ver, assim, pelo menos algumas coisas. Conto de quem, desculpa? Meu. Ah, seu. Tá. Ele chama Fim de Semana Amoroso ou da Efemeridade do Eterno. Ela vivia entre cifras e números. Trainee de uma multinacional, MBA quase concluído, ótimas notas, currículo perfeito. Ele, entre palavras e estrofes, poeta semiprofissional, escritor por opção, ex-executivo, ex-empresário, extenuado pela busca da carreira correta. Alguns contos reconhecidos, alguns rabiscos elogiados. Se conheceram numa sexta-feira, ela animada com o começo do final de semana. Ele buscando beber de graça no coquetel da empresa dela. Alguns passos para o mesmo lado, a escolha da mesma bebida, sem gelo, por favor. Um olhar correspondido e uma avassaladora paixão nascendo. Conversas até a madrugada sobre tudo que acerta os antenados. Uma despedida na manhã, 2 telefones trocados e um beijo para ser lembrado. Saíram no sábado, conforme combinado na sexta. Ela mostrou a ele o prédio da bolsa. Ainda vou trabalhar ali. Ele profetizou que ainda lançaria alguma coisa no prédio do mastro, nem que fosse o próprio corpo, lá do alto. Os beijos se tornaram mais ardentes e os olhares mais profundos. A lua, na madrugada, os encontrou se amando por entre sussurros e desejos, as primeiras promessas brotando. No domingo, acordaram abraçados, beijando-se sem se escovar, rindo-se das mesmas coisas, bebendo do mesmo copo, trocando apelidos e segredos, constatando na pele as marcas físicas de uma noite de amores. Constatação essa que reiniciou todo o fogo, todos os movimentos. No auge do calor, a bomba. Prometeram-se mutuamente amor infinito por todos os séculos que ainda restassem. Juraram que seus sentimentos estariam em sintonia para todo sempre. Na segunda, ela saiu para trabalhar logo cedo. Ele ficou deitado de cuecas. Ela ligou de tarde, dizendo que estava tudo acabado. Iria se transferir para Nova York com um dos filhos do presidente da empresa. Ele suspirou aliviado. A mulher e os 4 filhos deveriam estar putos da vida com seu desaparecimento. Esvaziou o barzinho dela e se escapedeu para o subúrbio. Você escreve faz tempo? Tem tempo, sim. O Deveras, inclusive, ele vai ser o autor que vai encerrar o ciclo, Michel. Ah, é? Isso. O autor da casa aqui que vai encerrar o nosso ciclo de oficinas. Isso vai... Sobre os beat do Cerrado. Que tipo de... Qual que é o tema da oficina? Eu propus, como é que tem uma aproximação com estética um pouco beat, assim, eu propus isso. Agora, eu acho que o universo do imaginário do Deveras é muito mais amplo. Então, acho que vai partir disso para falar de outras coisas. Mas um pouco essa coisa da... Essa literatura que o pessoal faz muito na internet. Isso. Bem urbana. Essa coisa meio boêmia, assim. Beat do século XXI, né? Legal. Muito bom. Eu vou ficar aqui comentando uma coisa ou outra, né? Mas vou ficar um pouco, como falei antes, também para não ampliar muito, né? Tem tanta coisa que dá para dizer sobre cada coisa que é lida. Mas eu vou ficar sempre centrado nessa questão do narrador, porque eu acho que é uma... Não sei, são 3 horas que a gente tem aqui, né? E saindo daqui... se dá para tirar uma coisa de uma oficina, que é sempre legal, né? Aprender uma coisa que seja, já é bacana. Eu acho que é interessante prestar atenção na questão do narrador, né?
Eu vi, no caso do conto que você leu, é um narrador onisciente de terceira pessoa, né? Ele pode entrar na cabeça dos dois, pode falar da lua, né? É um narrador que propõe esse pacto aí de verossimilhança que eu falei antes, que é diferente da primeira pessoa, né? Então ele pode estar em todos os lugares, né? Como eu falei, ao contrário do que eu tinha falado antes a respeito ali de coisas em primeira pessoa. E ele faz umas variações, né? Eu até anotei aqui uma frase: a escolha da mesma bebida, sem gelo, por favor. Quem fala sem gelo, por favor, é um dos dois, né? Só que a gente entende que quem está que a descrição ela é externa em relação a essa fala da pessoa que diz sem gelo, por favor. Isso não torna o conto em primeira pessoa, né? É quase como se fosse uma câmera registrando ali um diálogo que está sendo que está acontecendo entre aquelas duas pessoas, o casal ali que está se conhecendo e tudo. E isso está dentro das regras da terceira pessoa. Às vezes essa coisa do narrador se mistura, né, dentro do conto. Só que existe essa diferença o narrador em primeira pessoa, ele contamina todo o resto, porque, em geral, ele aparece em algum momento que não é especificamente de primeira pessoa, não seria de primeira pessoa, como uma descrição, por exemplo. Como no caso do Rui Fonseca, quando ele diz respondo, né? Não é dentro de um diálogo. Dentro de um diálogo, claro que todo mundo vai falar em primeira pessoa, mas isso pode estar dentro de um narrador de terceira pessoa sem muito problema, como é o caso aqui. Alguém mais falou que tinha um conto aqui? Eu vi o Pedro, né? Pedro, né? Isso. Eu leio agora? Por favor. Beleza. O título é Drive-Thru Babilônico. No final de uma avenida movimentada, quase próxima do centro de São Paulo, há um desses restaurantes de fast food com seus outdoors iluminados e coloridos, com imagens de sanduíches de verdade que não se parecem nem um pouco com os de plástico que vendem lá dentro e estão custando nos dias de promoção apenas R$ 8,99. Compre e ajude uma instituição de caridade, etc, etc. No ponto em que essa movimentada avenida, depois de uma longa extensão, passa por uma acentuada curva que a transforma numa outra avenida, bem menos frequentada e mais solitária, fica a cancela de acesso ao drive-thru desse restaurante que só se parece com todos os outros, mas possui uma importante diferença. A diferença é que, todas as madrugadas, com exceção das de domingo, quem atende os clientes desse drive-thru específico é um antigo e poderoso deus babilônico. Esse deus é sempre simpático e dá boa noite para os clientes, e às vezes diz umas coisas que deixam o cabelo deles meio em pé. Acontece que ele também guarda um segredo. Esse drive-thru é meio mágico. Para cada cliente que passa pelo drive-thru, o deus sorteia através de meios escrupulosamente caóticos e justos uma frase aleatória que serve como uma senha. Caso, por acaso, um cliente diga essa frase em sua estadia passageira pelo drive-thru, o deus babilônico concede a ele um entendimento profundo acerca do sentido do universo e da vida, que alguns chamam de iluminação ou verdade. Essa noite, por exemplo, um casal passou pelo drive-thru e uma frase foi celestialmente sorteada para cada um. A brincadeira do deus é tentar forjar algum assunto ou conversa improvisada que acabe conduzindo os clientes para suas frases senha. Mas isso nunca aconteceu, apesar de hoje as estrelas acreditarem que ele chegou realmente perto. A frase do homem era: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A da mulher era: sem picles, por favor. Muito bom. Você é daí de... Oi? Você é de Goiânia? Não, eu sou de São Paulo. Ah, você mora aqui. Uhum. Você está em São Paulo no momento? Tô em São Paulo. E escreve há quanto tempo? É legal contar as histórias, né? Eu não quis contar a minha, mas a de vocês eu me interesso, né? Uhum. Acho que tem uns 3 anos, mais ou menos, que estou escrevendo com mais frequência. Sim. E que tipo de coisa você gosta de escrever, assim? Eu gosto de escrever bastante conto. Minha pegada é mais conto. Já explorei um pouquinho romance também, mas eu gosto desse tipo de conto mais especulativo e humorístico também. Eu gosto bastante de mexer com humor. Sim. É curioso, né? Eu também vou comentar narrador aqui, né? Vou ficar monomaníaco aqui, monotemático. É curioso o conto dele porque a gente podia fazer o mesmo exercício que eu fiz com o Rui Fonseca,
que eu vou falar uma coisa e vou pedir para ele reler, né, o conto, se vocês tiverem paciência, assim, mas acho que é interessante. Porque é um conto que aparentemente é em terceira pessoa também, porque ele está narrando toda uma situação que parece que está de fora, mas essa terceira pessoa, ela dá algumas opiniões sobre algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, a qualidade do sanduíche, né, e tudo. E daqui a pouco essa terceira pessoa conta algo que é inusitado, né, que é sei lá, o atendente do lugar na verdade é um deus babilônico, né, isso, né, e que diz uma coisa, etc, uma coisa assim. É aquela coisa que eu falei da história da Agatha Christie, a história começa a ficar meio estranha, né? Na hora da gente acreditar ou não na história, se a gente for tomar ela objetivamente, talvez ela tenha um problema, assim, que não acredito que, sei lá, um leitor pode dizer, não acredito que tem um deus babilônico atendendo no McDonald's ou coisa do gênero. Mas, se a gente considerar que, na verdade, em vez de ser uma terceira pessoa, esse conto pode estar sendo contado numa primeira pessoa, mesmo que ele não diga que é a primeira pessoa, não tem nenhuma palavra do tipo respondo aí no meio, e não tem, em nenhum momento ele está dizendo eu estou narrando, eu sou uma pessoa. Mas é uma pessoa, parece uma pessoa falando, né? É uma pessoa que está dizendo, olha, naquela avenida lá tem uma placa que fala de um sanduíche, que na verdade tem gosto de plástico, e blá, blá, blá. Isso é a típica fala da primeira pessoa. Parece que indica. Eu não sei se foi sua intenção isso, mas pelo menos para o leitor, né? E a intenção, às vezes, do autor não é tão importante, importa como a gente lê, né? E, para mim, me deu a impressão, tem uma pessoa contando isso. E essa pessoa está contando sobre um deus babilônico que está lá atendendo no McDonald's, ou, sei lá, uma lanchonete e tal. E isso, o fato de eu perceber que talvez seja uma primeira pessoa, faz com que eu acredite que, não que exista um deus babilônico na lanchonete, mas que essa pessoa está contando isso, ou seja, que essa pessoa está contando uma história bem estranha. Ela pode estar mentindo, ela pode... Enfim, pode ser verdade, vai saber, né? Talvez eu descubra um deus babilônico aqui na esquina de casa, né? Na padaria, de novo. Mandei matar a pessoa, como disse aí o participante. Só que a pessoa era um deus babilônico, enfim, não morreu. Enfim, essas coisas podem acontecer. Mas vocês entendem como sempre tem camadas possíveis de interpretação em cima de um narrador que tornam a coisa mais interessante, né? Se isso for considerado um conto só em terceira pessoa, ele é um conto fantástico, de tom fantástico, né? No sentido de que tem um deus no meio dos homens, e isso enfim, acontece, é um tipo de literatura, né? Um gênero de literatura. Se a gente confiar que é uma pessoa, um sujeito narrando isso, esse conto passa a ser realista. Porque não interessa o que ele está dizendo. Eu posso dizer que eu atravessei a rua, tinha 550 cobras aqui a 50 metros da Avenida Paulista, tinha 25 cascavéis no meio da rua. Eu estou contando essa história, acredite ou não, elas podem ter fugido do zoológico, eu posso estar inventando. Isso é realismo, né, de certo modo. Então, vou pedir para o Pedro ler de novo, é curtinho, né? E a gente pensar que, de repente, é alguém com um narrador chamado Pedro, ou Fernando, ou Cristiano, ou Beatriz, ou Michel, enfim. É uma pessoa contando essa história para vocês verem como talvez essa história mude um pouco de configuração na leitura de cada um. Beleza. Drive-thru babilônico. No final de uma avenida movimentada, quase próxima do centro de São Paulo, há um desses restaurantes de fast food com seus outdoors iluminados e coloridos, com imagens de sanduíches de verdade, que não se parecem nem um pouco com os de plástico que vendem lá dentro e estão custando, nos dias de promoção, apenas R$ 8,99. Compre e ajude uma instituição de caridade, etc, etc. No ponto em que essa movimentada avenida, depois de uma longa extensão, passa por uma acentuada curva que a transforma numa outra avenida, bem menos frequentada e mais solitária, fica a cancela de acesso ao drive-thru desse restaurante que só se parece com todos os outros, mas possui uma importante diferença. A diferença é que, todas as madrugadas, com exceção das de domingo, quem atende os clientes desse drive-thru específico é um antigo e poderoso deus babilônico. Esse deus é sempre simpático e dá boa noite para os clientes, e às vezes diz umas coisas que deixam o cabelo deles meio em pé. Acontece que ele também guarda um segredo. Esse drive-thru é meio mágico. Para cada cliente que passa pelo drive-thru, o Deus sorteia através de meios escrupulosamente caóticos e justos uma frase aleatória que serve como uma senha. Caso, por acaso, um cliente diga essa frase em sua estadia passageira pelo drive-thru, o Deus babilônico concede a ele um entendimento profundo acerca do sentido do universo e da vida, que alguns chamam de iluminação ou verdade.
Essa noite, por exemplo, um casal passou pelo drive-thru e uma frase foi seletivamente sorteada para cada um. A brincadeira do Deus é tentar forjar algum assunto ou conversa improvisada que acabe conduzindo os clientes para suas frases senha, mas isso nunca aconteceu, apesar de hoje as estrelas acreditarem que ele chegou realmente perto. A frase do homem era: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A da mulher era: sem picles, por favor. Vocês notam se a gente pensar que é a primeira pessoa ou se a gente pensar que é a terceira? Ninguém quer. Pedro, você nota a diferença? Sim. Você tinha pensado nisso antes ou quando você escreveu, por exemplo, você chegou a pensar nessa questão da perspectiva no narrador? Eu concebo ele, penso ele como uma terceira pessoa intrusa, assim, brincalhona. Que aí realmente tem uma personalidade que até sugere uma voz, né, ali por trás, né? Uma pessoa, né, mesmo. Mas é curioso isso aí, porque você fala em terceira pessoa intrusa, é uma pessoa, né, no fundo, né? Digamos assim, é muito tênue sempre isso no narrador, né? Porque terceira pessoa, a gente chama de terceira pessoa algo que supostamente é neutro, mas a gente poderia sempre ler uma terceira pessoa como se fosse primeira, mesmo aqueles romances lá do século XIX, realistas, objetivos. Se a gente pensar que tem alguém atrás contando aquilo, e muitas vezes tem, né? Nesses livros, às vezes eles... É comum lá no romance do século XVIII, depois do XIX, aquela coisa, encontrei esse manuscrito embaixo da minha porta, ou não sei o quê. Era uma coisa meio moral pro escritor livrar a cara dele, né, para ele dizer que aquilo era tudo verdade, convencer, às vezes, os leitores de que aquilo era tudo verdade. Mas, no fundo, o narrador desses livros, acho que o Robinson Crusoe, inclusive, é assim, né? Ele diz que ele encontrou esse manuscrito e aí conta toda a história do náufrago, etc, etc. No fundo, aquilo é terceira pessoa ou é primeira pessoa, né? Quem é que está narrando aquilo? Se alguém achou um manuscrito que é em primeira pessoa, o manuscrito, que vai ser o próprio livro, é em primeira pessoa, mas o narrador verdadeiro do livro talvez seja a pessoa que achou o manuscrito, que de repente está mentindo sobre aquele manuscrito, entende? Sempre tem essas camadas. O Coração das Trevas do Conrad é assim, por exemplo, né? E, enfim, estou falando disso porque dentro do seu conto existe essa diferença entre ler em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Eu vou fazer, já que o Pedro